Mas olha, que bom ter todo mundo aqui. Vamos bater um papinho hoje bem gostoso, falar de alguns protocolos, de algumas coisas bem legais para o dia a dia, né? Vou compartilhar na minha tela e vamos começar falando. Olha lá, tudo do terra, né? Então vamos lá. Bom, a gente vai começar falando hoje então sobre o cérebro, né? Vamos fazer uma coisa bem dinâmica. Quem não quiser abrir a câmera não tem problema, mas vamos entender, né? Quais são alguns problemas que todos nós podemos ter em relação ao nosso cérebro? Quem gostaria de compartilhar? Ah, Alzheimer, pode ser foco, vamos lá. O que mais? Nosso dia a dia. Hum? Ninguém se habilita? Demência? Demência, tá. Demência para idoso. Uhum. Que mais? Quando a gente pensa no sistema nervoso central, pensem em vocês. O que poderia ser? Estresse, enxaqueca, náuseas. Uhum. Estresse, enxaqueca, náuseas, olha que interessante. Às vezes a gente acha que a enxaqueca está relacionada a uma coisa e muitas vezes pode estar relacionada a outra, né? Lembra que eu falei para vocês que da minha escápula que estava fora e eu estava passando bastante sabores com ela e tal? Então, estou indo no osteopata, tomando meus óleos essenciais, e ele fez alguns procedimentos que a minha dor de cabeça passou também. Olha que legal, né? Então, muitas vezes a gente acha que tem só uma raiva, estou tomando os olhinhos, não adianta, não adianta. O olhinho não faz milagre. Então, eu estava tomando turmeric, mas eu precisava colocar, precisava alinhar, entendeu? Estava tudo fora do lugar. A minha escápula, nossa, ainda não consegui colocá-la no lugar, mas já está bem melhor, né? Então, só para a gente poder entender, né, que o nosso corpo é sistêmico, né? Deixa eu só pôr aqui preparar o computador de falar. Então, vamos ver o que vocês. Alguém já tomou algum óleo? Eu sei que algumas pessoas estão aqui já tomaram. E gostaria de compartilhar o que ajudou nessa parte do cérebro. Se alguém já tem alguma experiência que fez uso de algum óleo que ajudou nessa área. Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar? O óleo de alecrim, né, Tati? Eu acho ele muito interessante, assim, mas acho que não é do sistema, não sei, o doutor Júlio que vai saber falar, do sistema nervoso central, mas ele ajuda muito no foco, na memória, concentração. O peppermint melhora as dores, né? Eu não sei se eu acho que eu estou encaixada, isso está certo. Isso aí mesmo, é isso aí mesmo, é por aí. O peppermint é bom para o cansaço mental, né? Também. Parece que ele dá uma energia para o cérebro, né? Então é ótimo, tem razão. E o alecrim, que é o rosemary, a gente conhece por rosemary, né? Também. Ele vai ajudar no foco. Então é bom quando? Só quando eu vou estudar? Só quando eu vou precisar? Não, porque às vezes a pessoa fala para ela, como você chama? Ah, fulano. Daqui a pouco fulano, como é que ela chama mesmo? Esqueci. Então é foco, mas também a gente precisa ter o quê? Memória. Então a gente tem os olhos para memória, olhos para foco. Então, isso pode ajudar. Se a gente percebe que está muito exacerbado, quer dizer, está fora, então realmente a gente precisa fazer uma avaliação e ver o que é. Provavelmente é estresse, cansaço, falta de sono, né? Então vamos lá. Vamos ver a minha. Bom, lógico que os olhos não fazem milagre, então a gente precisa ter bons hábitos alimentares. Então, comer muita fritura. Eu atendi tô atendendo um jovem. E ele fala assim para mim: "Ah, eu tô com dificuldade para dormir, eu não pego no sono", e a gente tentou várias coisas. Eu falei: "Escuta, o que você está comendo à noite?".
Essa semana eu comi batatinha frita à noite, e ele come muito. Hum, no outro dia comi frango frito todas as noites. Ele começou a fazer uma relação, tinha fritura. Aí ele referencia que demora muito. Por que que tem a ver uma coisa com a outra? Quando você intoxica o fígado, né, a vesícula, isso repercute no sono, né? Porque o fígado ele filtra as impurezas, ele harmoniza, né, todas as funções do nosso organismo, né? E imagina que, como ficam os seus órgãos, ele vai arrancando energia de todos os órgãos para concentrar na digestão, Uhum. né? Então, se imagina como fica esse corpo. Exercícios diários. A gente precisa fazer caminhadas, precisa fazer exercícios, porque o exercício tem a ver com a nossa memória, com o nosso cérebro. Porque o exercício, ele ativa a fabricação de neurotransmissores, como serotonina, GABA, endorfinas, acetilcolina. Então a gente precisa, né? Muito. Ah, mas está em pandemia, as academias estão fechadas. Sim, mas dá para achar algum aplicativo, dá para fazer polichinelo em casa. Se mora em prédio, dá para subir e descer a escada, dá para andar na rua, tá podendo, né? Eu acho que no Brasil também. Fazer caminhadas, procura fazer em horário que está mais tranquilo, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Descansar e dormir bem. Cuidado, pessoal, muito celular. Os oftalmologistas, pode perguntar para o seu oftalmologista o que ele está achando das pessoas que ele tem feito os exames depois de pandemia. Os graus do óculos estão aumentando absurdamente. É de tela pequena, então é muito celular. Então, se vai usar, é preferível usar o computador, né? Porque as telas pequenas sobrecarregam mais ainda a visão. Então, a gente precisa estar com o nosso corpo, a gente vai passar alguns olhinhos para realmente fazer um reset, fazer uma renovação, mas a gente não pode estar abusando. Então, não dá mais para usar o celular de recreação, para me distrair. Ah, deixa eu pegar meu celular para me distrair. Não dá mais, porque você está trabalhando com a tela também. Então, para distrair, você vai jogar um jogo de tabuleiro com a sua família. Para distrair, você vai jogar um jogo com o seu filho, vai ler uma história, vai pegar um livro, de preferência no papel, vai pegar um livro, vai ler. E se for ler, não usa o celular, usa o Kindle, usa o computador, se for preciso, põe protetor de tela, mas não fica lendo em celular. Isso realmente vai prejudicar muito. E dormir, né? Então, aquela parte de dormir é super importante. Não dá para ficar dormindo 2, 3 horas, trocar o dia pela noite, principalmente quem está trabalhando em casa, não tem nenhum chefe, não tem que bater cartão, então troca o dia pela noite. Isso prejudica muito o cérebro. Por que será que as pessoas ganham insalubridade para trabalhar à noite? E você desgasta demais o cérebro, né? E aí você ganha mais porque ele sabe que você vai precisar gastar muito mais, né? Então você tem que ganhar mais para compensar, que na verdade não compensa, né? Você não guarda esse dinheiro para gastar depois com a sua saúde, né? Hum. Então, duas dicas vão aqui legais para você que está de quarentena, todos nós, né? É a meditação, mindfulness, fazer coisas que são de lazer e que te dão prazer. Pode ser trabalho manual, mexer com as mãos, pode ser no jardim. Se você não tem, por exemplo, eu moro agora num lugar que não tem um jardim como eu tinha aí no Brasil. Ah, mas se você entrar aqui na minha casa, tem uns 10 vasinhos já, né? Para ir trabalhando, mexendo. Então, o Júlio sempre tem o lazer dele, que é mexer nos vasinhos, molhar as plantinhas, adubar, fazer. Tem que ter, porque senão isso também vai sobrecarregando, tá bom? Para quem está vindo a primeira vez, vamos falar um pouquinho as formas de você usar os óleos essenciais. Você pode pôr no difusor. É uma das maneiras mais eficazes para ajudar, por exemplo, o aparelho respiratório, para ir para o seu sistema límbico. É uma forma excelente de usar o óleo essencial.
principalmente para quem é resistente. Ai, meu marido não gosta. Ah, meu filho não gosta. Põe só à noite, então. Fala para ele, pode deixar ligado à noite? Deixa a noite ligado, aquela noite toda, né? Aquelas microgotículas que a pessoa vai inalando tem um longo alcance, tá bom? É ótimo. Inalação direta, você pode pôr na mão, esfrega leve, faz uma conchinha, coloca e põe o nariz. Respira profundamente pelo nariz, espera. E aí você solta. Faça pelo menos 10 vezes. E quando você quiser pegar essa parte pulmonar, você pode pôr com a boca. Segura e solta também. Faça 10 vezes. Bom, isso também vai ajudar bastante. Tem o uso tópico, que a gente fala toda semana, que dá para usar diariamente. Você pode creme de pôr. Vou tirar o som, pessoal. Você pode pôr no seu creme do dia a dia, você pode pôr no seu shampoo, você pode pôr no creme das mãos, no creme do rosto, no creme do corpo. Conforme você está passando, aquilo já vai para sua corrente sanguínea, tá bom? Uso interno. São todos os óleos que a gente pode tomar? Não, alguns óleos a gente não deve ingerir, é só tópico. Por quê? Porque tem algumas substâncias que às vezes irritam o estômago. Então, não é porque o óleo não é puro, é porque elas irritam o estômago, tá bom? Então, você pode colocar em cápsulas veganas, pinga lá. Precisa ser uma cápsula para cada óleo? Também não, você pode pingar tudo junto. Ah, você vai usar 4 óleos, 2 gotas de cada, não tem problema algum. 2 gotinhas ali, sem problema algum, tá bom? Pode pôr no chá, pode pôr na comida e pode pôr na água. Eu particularmente acho que na cápsula é mais eficiente, porque no chá, às vezes fica na xícara. A não ser que você faça, por exemplo, quando eu ponho no chá, eu vou tomar vários chás naquela xícara durante o dia. Então, aquilo você vai aproveitando, mas senão ele desperdiça, tá bom? Na garrafinha da água, se for uma garrafinha de vidro ou de inox, então você pode colocar também, lembrando que você vai encher essa garrafinha também várias vezes e esse óleo também vai ser consumido, tá bom? E quão rápido o óleo funciona? Então, é por volta de 22 segundos, né? Ele vai atingir o nosso sistema límbico. Por volta de 2 minutos, ele já vai ser encontrado na nossa corrente sanguínea. E por volta de 20 minutos, ele vai estar presente em todas as células do nosso corpo. Então, ele demora? Não, ele não demora. Mas lógico que ele não é milagroso, tá bom? E como que a gente deve fazer? Pode tomar logo 20 gotas? Não, o ideal é pouco várias vezes. Né? E o que é melhor? Tomar, passar, inalar? Você pode fazer as 3 coisas, porque cada uma tem um benefício. Né? Quando você ingere, você tem uma alta concentração no organismo, mas o tempo de duração é pequeno. Quando você passa na pele, a concentração no sangue é menor, mas dura mais tempo. Quando você inala, a concentração no sangue é menor ainda, mas dura a maior tempo. Então, pessoal, é super eficiente, mas lembrando que é o mesmo princípio da homeopatia. Usa pouco, muitas vezes, tá bom? Não adianta usar um montão de uma vez. Quando você quer um boom muito rápido, às vezes, se for, por exemplo, para dor, funciona você tomar um pouco mais. Então, por exemplo, você está com muita dor nas costas. Toma turmeric com black pepper. Toma 8 gotas de turmeric com 2 gotas de black pepper logo. Aí depois você vai tomando aos pouquinhos ao longo do dia. Então você já vai perceber uma melhora grande. Se ainda logo nas primeiras 8 gotas você não viu uma melhora, depois de algumas horas tome mais 8. Mas veja bem, você não pode passar de 20, no máximo 25 gotas de óleo por dia. Isso para você tomar.
Ah, mas inalar e passar. Não, esse a gente não vai contar assim tão sistemático, tá bom? Não tem problema. Mas para tomar, procura tomar no máximo 20 gotas de óleo por dia, tá bom? Então vamos lá. O que que a gente vai usar então no sistema nervoso central, que é no nosso cérebro? Lembrando que o lugar onde tem mais neurônio depois do cérebro é o nosso. Intestino. Então, eu preciso também manter meu intestino bom. Um intestino ruim vai afetar o quê? Tudo. Tudo. A nossa memória, o nosso foco. Não tem a palavrinha enfesado? Enfesado vem de fezes. Está cheio de fezes. Quando eu estou cheia de fezes, essas toxinas vão soltando dentro do meu corpo. E isso vai para o meu cérebro também. E isso então vai atrapalhar. Bom, então existem óleos para ajudar a regular o nosso intestino, para fazer um detox também. Então, manter essa região do nosso intestino, nosso estômago redondinho é o ideal. Lembrando também que para muita gente isso é uma guerra. Mas lembra, quem tem que vencer essa guerra sou eu. Não foi com jeito, eu tenho que tentar do outro. Alimentação, exercício, meditação. Eu sei como que eu sou, por exemplo. Se eu passar um nervoso muito grande, a primeira coisa que me acontece é ficar constipado. Tem gente que tem diarreia. Eu já seguro tudo, né? Então, se eu tiver muito estressada, eu tenho que aumentar a quantidade de várias coisas da minha alimentação. Não posso deixar de tomar os óleos. Uso também homeopatia. Uso também vários pozinhos naturais também para me ajudar. Porque assim, pensa num problema que eu tenho forte. É a coisa mais difícil. Meu maior problema é o meu intestino. E a gente tem que ganhar essa guerra todo dia. Tá bom? Então, é importante dormir bem. Cuidado quem bebe, beba com moderação, principalmente na quarentena, a gente tem visto que as pessoas aumentaram muito a quantidade de álcool, né? Uma alimentação boa, balanceada, praticar atividades físicas, exercitar a mente e relaxar. Como que eu posso exercitar a mente? Bom, a gente pode fazer meditação, né? A gente pode fazer leitura, aprender palavras novas, idioma, aprender um idioma, né? Jogar xadrez. Isso. Então, existem algumas coisas que a gente chama de academia dos neurônios, que tem comprovação científica. Então, é estudar uma língua nova, como o Dr. Júlio falou, jogar xadrez, pasmem, o xadrez é ótimo. Aqui no UK, por exemplo, várias escolas, o xadrez é uma matéria escolar, né? Nos Estados Unidos também. Tocar um instrumento, aprender piano, aprender violão, aprender flauta, cavaquinho, ukulele, é ótimo, tá bom? Trabalhos manuais que você precise ter uma atenção. Então, por exemplo, se você vai fazer um crochê, então fazer crochê e ver televisão ao mesmo tempo ajuda, né? Porque você está usando vários sentidos ao mesmo tempo, isso é ótimo. Crochê, tricô. E uma coisa que não pode faltar, palavras cruzadas. Você pode jogar palavras cruzadas e também o sudoku, cada um fala de um jeito, tá bom? Então, essas são as coisas que eles consideram academia dos neurônios, beleza? Então, vamos lá para as dicas e um protocolo, tá bom? Então, o Dr. Júlio vai explicar quais óleos usar e como usar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o DDR Prime é um óleo excelente, né? É um mix de vários óleos essenciais nobres, como frankincense, por exemplo, né? Então, ele combate os radicais livres, né, do cérebro. Então, ele protege os neurônios contra a oxidação, que a oxidação, além de oxidar as membranas celulares, as mitocôndrias, que é onde a gente gera energia, né, acaba oxidando os receptores dos neurotransmissores. Então, aí o cérebro
ele produz pouco neurotransmissor e o pouco que produz ainda não consegue estimular os receptores porque eles estão oxidados, né? E os endócrinos, né, é um excelente detox para o organismo, né? A gente sabe que, por exemplo, o alumínio ele tem uma tendência de se depositar no cérebro. Tem uma alta relação entre excesso de alumínio no cérebro e Alzheimer. Então, só lembrando uma coisa, o que tem muito em vacina? Mercúrio. Mercúrio, também é um metal. Também é um metal pesado que prejudica o organismo. Então, depois da vacina, usar os endócrinos é bem interessante para você eliminar as toxinas da vacina, os metais pesados, né? Então, tá usando esse protocolo antes e depois da vacina é muito importante, tá bom? O frankincense, porque ele é um regenerador celular, então aonde o radical livre oxidou, o frankincense regenera, ele regenera inclusive o DNA das células. Esse DNA foi oxidado e poderia estar produzindo uma doença porque ativou um gene para uma determinada patologia na hora que oxidou. Então, o frankincense ele pode fazer um reset desse gene e não deixar manifestar aquela doença, né? Maravilha. Só vendo o que tem no DDR Prime. Tem o olíbano, que é o frankincense, laranja-lima, capim-limão, tomilho, óleo de segurélia, não sei o que é isso, e óleo de cravo. Isso aí foi desenvolvido pelos cientistas, né, para proteger as células, tá bom? O frankincense ele atravessa a barreira hematoencefálica, né? Bom, entre o vaso sanguíneo e o cérebro existem as membranas. Hoje a conversa foi com os conselheiros tutelares. A pia mater, né? E essas membranas muitas vezes não deixam passar determinadas coisas para dentro do cérebro. Ele barra, né? Por exemplo, tem pessoas que tomam melatonina e não tem resultado para insônia, né? Por quê? Porque essa barreira hematoencefálica que fica ali entre o vaso e o cérebro não deixa a melatonina entrar dentro do cérebro, né? O frankincense é um óleo que atravessa facilmente essa barreira e chega até o nosso sistema nervoso central, né? Existem relatos de cura de câncer de cérebro com o frankincense, né? A gente sabe que a gente não deve falar muito que óleo essencial cura, né? Porque a vigilância sanitária não permite, né? Mas ele pode ajudar muito, né? Melhora muito a qualidade, né? E vai ajudar, então, no progresso da cura, entre outras coisas. Isso. Né? O rosemary, que a gente sabe que ele é excelente para foco, para memória, né? Eu já tive paciente que estava com muito estresse e precisava escrever, por exemplo, uma dissertação de mestrado. Não estava conseguindo, não saía nada. Aí eu passei o rosemary, né? Depois de 15 dias a pessoa tinha escrito 70 páginas da dissertação, né? Então o resultado foi fantástico, né? E ele melhora muito a fadiga cerebral que o estresse causa, porque o estresse vai oxidando os neurônios, né? E aí o cérebro fica cansado, ele não consegue se regenerar, se recuperar do desgaste do dia a dia. O peppermint, que também ele é ótimo para a memória, ele areja o cérebro, ele melhora o cansaço mental, ele aumenta a energia dos neurônios, também é um antioxidante, antirradical livre, né? E lógico que vamos lembrar também daqueles complexos vitamínicos, né? O ômega 3 e o VM, que é um complexo vitamínico também da doTERRA, que são excelentes para ajudar o nosso cérebro também. Por que isso daí ajuda? Então, o ômega, né, ele fecha os buracos que o radical livre oxidou na membrana. Então, aonde o radical livre oxidou e deixou o buraco na membrana, então o ômega 3 vai lá e preenche esses buracos para manter a integridade das membranas celulares, dos receptores, né? Alguns nutrientes, algumas vitaminas, né, como
o zinco, selênio, manganês, né, cobre, são cofatores para produzir as enzimas antioxidantes que o nosso corpo fabrica, né? Enzimas antirradicais livres, como glutationa, catalase, né? Superóxido desmutase, né? Então, o organismo precisa desses nutrientes para produzir essas enzimas que combatem os radicais livres que o nosso corpo pode estar produzindo, principalmente quando a gente está passando por estresse. E aí a gente vai ver que aquela baixa energia, aquela fadiga melhora muito. Então você vai tomar das cápsulas. Ah, mas eu fico arrotando peixe. Se você comprar os óleos, o óleo, o ômega da doTERRA, não, porque ele é fabricado de forma diferente da maioria. Então você não vai ficar arrotando peixe e nem vai ficar exalando, sabe? Tem pessoas que falam, nossa, eu sinto na pele o cheiro, né? Não. O da doTERRA não. E você vai sentir uma energia maior com essas vitaminas também, tá bom? Bom, como usar então esses óleos que a gente falou para o peppermint, rosemary, frankincense, DDR? Certo. Bom, então, a via inalatória é super importante, porque você vai atingir o cérebro rapidamente, né? E vai direto para lá, né? Quando você inala, porque o ar, quando ele passa pelo bulbo olfatório, o bulbo olfatório, né, dá continuidade pelo nervo olfativo, e esse nervo ele vai direto para o sistema límbico, né? E o sistema límbico é a sede das nossas emoções. Ansiedade, medo, depressão, pânico, está tudo ali. E o óleo essencial, então, ele pode ir lá e harmonizar esses sintomas. Você pode inalar tanto pondo na mão, né, como pondo no difusor à noite para dormir, né, que é excelente, porque você fica ali 8 horas sob o efeito do óleo essencial, combatendo seus radicais livres, regenerando seus neurônios, né? Você pode ingerir, né, a maioria deles, como frankincense, peppermint, rosemary, DDR prime, né? O que a gente faz eu uso o frankincense de dia e o DDR para, desculpa, o DDR Prime o frankincense de dia e uso o DDR Prime à noite. Uma coisa também, colocamos aí, ó, 2 gotas 3 vezes ao dia. Depois que você fez esse protocolo uns 3 meses, você pode reduzir. Você pode colocar 2 gotinhas de manhã, 2 gotinhas à noite. E aí, você está fazendo isso constantemente, você pode reduzir mais ainda, você já está tomando isso aí há 1 ano. Você quer colocar outros óleos, você pode, coloca uma gotinha deles só de manhã, uma gotinha à noite, e pode acrescentar alguns outros óleos também. E você pode aumentar também o número de gotas no início, né? Então, por exemplo, você está com insônia, você tomou 2 gotinhas do óleo, não sentiu muita melhora, melhorou um pouquinho só. Passa para 4. Ah, melhorou um pouco mais, mas ainda não está legal. Passa para 6, passa para 8, né? Né? Lembrando de ficar em 20 gotas por dia. Então, por exemplo, quando estava com dor nas costas, eu parei todo o meu protocolo, fiquei só com o frankincense e com o óleo para dor. Porque eu tinha que usar uma quantidade de óleo maior para dor, né? Se Então, você você reduz. tiver que usar muitos óleos, né? Ingere alguns e os outros você inala e passa, Isso. né? É uma ótima ideia, tá bom? Então, esses outros óleos, o sandalwood, o clove, thyme, petitgrain e turmeric, também são muito bons para essa parte cerebral. Então, se você não tem aqueles que a gente sugeriu, ou se você não passa bem com algum deles, eu não gosto do cheiro, eu não passo, não fico legal, experimenta esses outros. São muito bons. Lógico que o DDR Prime e o frankincense, esses não podem faltar. Então, mas eu já vi pessoas que não estão usando o rosemary, mas tem um resultado muito bom, por exemplo, com o petitgrain. E ajuda o cérebro, ele acalma, então o cérebro mais calmo vai ficar mais atento, vai ter mais foco também, né?
Eu já vi pessoas relatarem que estavam usando o turmeric para dor e tiveram uma melhora no intestino e na memória. A pessoa fala: "Nossa, é impressionante, mas tão estranho, eu estou tomando para dor, melhorou meu intestino e melhorou minha memória". Por quê? Porque ele é anti-inflamatório, né? Então, ele vai desinflamar todas as suas células, todos os seus tecidos, e sem inflamação, tudo funciona direitinho. E sem dizer que os óleos essenciais, eles vão modular, né? O que tem muito vai diminuir, o que tem pouco vai aumentar. Então, provavelmente, o óleo chegou no ponto que ela precisava ali, a dor diminuiu, a tensão diminuiu, a inflamação diminuiu, ela relaxou, esse intestino funcionou melhor, aliviou, inclusive, porque ela ficava enfesada, concorda? Então, aliviou também a parte mental. Tá bom? Então é fantástico o uso dos óleos essenciais. Hoje eu atendi uma paciente muito fofa e ela falou assim: Tati, não consigo mais viver sem isso. Não consigo mais. Hoje, antes de começar a trabalhar, eu estava naquela troca de pena. Aí ela falou: "Ai, quer saber?" Colocou um pouquinho de Wild Orange, colocou Peppermint e o Balance, né? E passou no pescoço. Ela mesma fez uma massagem. Ela falou: nasci de novo. E aí ela colocou no difusor também o Wind Orange junto com o Balance. Ela falou que foi fantástico o resultado do dia dela. Esses outros óleos também. Não, esse eu já tinha colocado, repeti. Algumas dicas agora, tá bom? Então, algumas das melhores formas de você aplicar o óleo para a parte cerebral, né, para ir direto, rápido para o cérebro, é aromático, né? Então, usar o óleo na parte aromática é muito bom, porque ele vai direto para o seu sistema olfativo. Então, aplica na testa, na parte também de trás do crânio, especialmente no triângulo occipitais. Quais que são? Como é que é? Mostra. Logo aqui na base, né, do occipital, nós temos aqui umas protuberâncias, né, que são os triângulos occipitais. Então, Né? aplicar aqui, aplicar nessa região aqui. Você pode aplicar aqui na têmpora, para atingir o sistema límbico. Outra dica é: coloca uma gotinha daqui na mão, pega o seu dedão, esfrega na gotinha, coloca dentro da boca e esfrega no céu da boca, senão só fica segurando no céu da boca também. É rápido, chega rápido, tá bom? Ou você pode também, na hora do céu da boca, né, dar uma chupadinha, tá bom? Usar os pontos reflexos do pé para o cérebro. Quem tem o manualzinho, vai lá no manualzinho, se você entra na internet, quais são os pontos que usaria, por exemplo, acupuntura no pé para atingir o nosso cérebro? É no dedão do pé, na almofada inferior. Tá bom? Isso aí é uma forma de ajudar bastantão também. Tá bom? Bom, essas são algumas dicas, então, para o dia a dia do uso dos óleos essenciais com a parte do cérebro, tá bom? Então, tá bom. Agora, pessoal, vamos abrir então um pouquinho para o pessoal estar fazendo perguntas, tá bom? Quais são algumas coisas que vocês gostariam de perguntar? Quais são as dúvidas que vocês gostariam de tirar? Falando então sobre os óleos essenciais e o cérebro. E também, se alguém tiver alguma perguntinha extra, talvez dê tempo da gente estar respondendo. Mas eu acho que fica legal se a gente então encerrar aqui, pelo menos, a nossa gravação, tá bom?